Bióloga perdeu a perna para um jacaré-açu no Amazonas e se salvou dando um soco no nariz do jacaré. Bora ver essa história aqui, muito louca, cara. O ano era 2009 e a bióloga Daisy Nishimura tinha o emprego dos sonhos. Depois de meses trabalhando em outras áreas na Inglaterra, onde se formou, passou em uma seleção para ser estagiária no projeto Boto, na reserva Mamirauá, em plena Amazônia. Ela foi morar em uma casa flutuante, onde ficou por 9 meses, até ser atacada por um jacaré-açu. O ataque ocorreu em 30 de dezembro, em mais um dia comum de trabalho. Daisy ficou na casa enquanto sua companheira de estágio, a espanhola Glória, saiu para analisar botos. Ela preparava o almoço no deck da casa, limpando o peixe que serviria de alimento para ambas e jogando os restos no rio. Então olha o que aconteceu. Ela estava jogando os restos do peixe no rio e um gigantesco jacaré-açu apareceu, puxou ela para a água e devorou sua perna. Essa história é muito interessante. Se você estiver vendo aqui e tiver o vídeo curto, lembre-se que o link do vídeo completo estará nas descrições ou nos comentários. Foi então que apareceu Doroteia. O jacaré já era conhecido dos membros do projeto. Ele morava entre o chão da casa e os troncos que a faziam flutuar. Era lá que a Doroteia subia e dormia, era o ninho dela. Quando ela subia, a gente sentia a casa mexer, contou Daisy em entrevista ao podcast Rádio Novelo Apresenta. O jacaré-açu é o maior de todos os jacarés. Ele pode chegar a ter 6 metros de comprimento e 300 quilogramas. Na verdade dá 4,5 e 300 quilogramas, mas isso é coisa pra caraca, não diminui nada. A força e a potência do animal. O nome já fala, jacaré-açu, o jacaré grande, o Melanosuchus niger, ele é sinistro pra caraca, velho. Em média, eles vivem 80 anos. A época era de seca. Com menos alimento disponível, todos os animais da região ficam mais estressados e agressivos. Sim. Daisy acredita que Doroteia estava atrás do peixe para o almoço, mas errou o cálculo. Caraca, bióloga é fogo, né? Tu vê, ela perdeu a perna, ela dá entrevista e ela mesma dá a explicação das coisas. A época era de seca, os animais estavam estressados. Vê se alguém, em sã consciência, estaria preocupado em explicar esse tipo de situação. Sim, mas um biólogo tem essa preocupação. E a Daisy não quer que os animais sejam mortos à toa. Ela pulou mais de 1 metro, da água até o chão da casa. Eu entendo que ela estava atrás do peixe, mas a primeira coisa que ela encontrou foi a minha perna. Ela abocanhou a minha perna e, com o peso dela, me puxou para dentro d'água. Já dentro do rio, Doroteia começou a fazer o que jacarés fazem quando encontram uma presa. Eles fecham a boca, travam a mandíbula e começam a girar embaixo d'água para conseguir arrancar o pedaço, relatou Daisy ao podcast. Isso é chamado giro da morte, tá? Os jacarés não são mamíferos, eles não ficam mastigando igual a gente. Eles simplesmente fecham a boca e giram. E nesse girar é onde eles arrancam as coisas. E arrancou a perna dela. Mas assim, eu quero que tu preste atenção nesse vídeo, porque, cara, o relato da Daisy, ela tem uma preocupação especial em não demonizar os bichos. Nota, ela perdeu a perna e quase perdeu a vida, velho. E mesmo assim, pela grandiosidade do coração dela, ela entende que isso é um aspecto ecológico e os animais não devem ser exterminados, pois eles não são demônios. São animais, são seres como outros quaisquer, sentem frio, fome, dor e medo. E o que aconteceu foi uma fatalidade. O animal não tem culpa de nada. Ela sabe disso. E ela bota isso... Cara, eu me emociono toda vez que vejo ela falar. Eu queria muito ter um autógrafo dela. Como Daisy escapou. Em meio ao ataque, a bióloga se lembrou de um documentário que assistiu no Discovery Channel. O programa dizia que, se atacada por um tubarão, a vítima tem que dar um soco no nariz do animal, que é a sua parte mais sensível, para conseguir se desvencilhar. Daisy, então, pegou na cabeça do jacaré e sentiu um buraco. Ela não sabe se era o nariz ou um dos olhos. Só sei que eu coloquei meus dedos, meu indicador e meu polegar, dentro desse buraco. Apertei com toda força, disse. Doroteia soltou a bióloga, mas a perna ficou com o animal. Com muito esforço, Daisy conseguiu sair da água e gritar por socorro. Um pescador que passava pela região ouviu o apelo, foi até a casa e chamou a ajuda pelo rádio. Ele, o pescador, me viu no chão, já sem a perna. Depois, ele me disse que quase desmaiou, mas viu que eu estava viva, e se controlou. Ele não conseguia nem falar no rádio. Isso é um problema. A pessoa quando vai ajudar, vê sangue, desmaia. Caraca, velho. Isso é terrível, né? Porque aí a pessoa se descontrola. Estava bem consciente.
Eu lembro de estar em choque, Caraca, essa mas mulher é de até ferro, falei, velho. Essa mulher é olha, de ferro. tem feijão no fogão, não esquece de desligar. Cara, ela tá preocupada com o feijão no fogão. Eu tô falando que a Daisy é de ferro. Ela é de ferro, cara. Essa mulher é de ferro. Sem a perna, tentando acalmar o cara que tava socorrendo ela. Não quer que matem os bichos e ainda tá preocupada com o feijão no fogo. A história emociona, velho. Tô aqui meio com lágrima nos olhos, mas é um cisco que passou por aqui. Porque eu me emociono toda vez que escuto a história dela. Daisy Nishimura. Perna foi encontrada e enterrada. A bióloga foi levada a um hospital no município de Tefé, onde foi atendida por um médico colombiano. O profissional tinha experiência com amputações, e Daisy foi submetida a uma primeira cirurgia. Enquanto isso, ribeirinhos foram em busca da perna arrancada, na esperança de que ela pudesse ser reimplantada. Eles mataram 7 jacarés que estavam perto da minha casa. Acharam a minha perna, e aí a gente ficou sabendo que tinha sido a Doroteia que tinha me atacado e que, na verdade, ela era um macho. Entenderam a parada? Doroteia era um jacaré azul que ficava perto da casa onde eles estavam, comumente conheciam esse jacaré, chamavam de Doroteia porque achavam que era uma fêmea, mas na verdade Doroteia era um doroteio. Infelizmente eles mataram 7 jacarés até achar a perna da Daisy, né? Mas, enfim. E depois não deu para reimplantar, porque o serviço já tinha sido feito. E óbvio, né? O risco de infecção é muito grande. E aí, a surpresa da Daisy era que, cara, depois que você perde um membro, você deve de enterrá-lo. E tem que ter... É sério. Tem que dar certidão de óbito e etc. Isso não é brincadeira não, isso é sério mesmo. É lei no Brasil. Até a tornozeleira que eu usava estava na boca dela, estava tudo intacto. Daisy Nishimura. A perna foi levada em uma bolsa de gelo ao hospital, mas já não havia nada a ser feito, a chance de infecção era muito alta. Depois eu fiquei sabendo que, quando você perde uma parte do seu corpo, tem que assinar como se fosse um certificado de óbito, daquela parte. Depois de muito tempo eu tive que assinar esse documento. A minha perna ficou em um freezer do instituto até conseguirem essa documentação. Depois, fizeram uma cerimônia para enterrá-la. Para a bióloga, episódio foi sinal de Deus. Hoje, Daisy tem 2 filhas e se adaptou com uma prótese. Ela encara o episódio como uma resposta de Deus. Não vejo isso como uma coisa ruim, mas como um processo que eu precisava passar na minha vida para ter respostas. Eu estava duvidando da existência de Deus naquela época. Eu falava, nossa, Deus, se você existe mesmo, me manda um sinal. E aí foi isso que aconteceu. Eu poderia ter sido atacada por outros bichos, mas não fui. Eu poderia ter morrido de hemorragia, mas não morri. Poderia ter ficado depressiva, mas não fiquei. Daisy Nishimura. Segundo ela, mais difícil que perder a perna foi se tornar mãe. Sendo mãe, você perde o controle da sua vida, perde a sua identidade. Ao perder a perna eu continuava sendo a mesma Daisy, só com uma perna a menos. Ser mãe para mim foi uma reviravolta na vida, disse. Eu entendo você, Daisy, porque ser pai também... Assim, eu não existo, na minha cabeça, eu não existo antes de ser pai. Eu só existo como eu sou depois de ser pai, e não me interessa como eu era antes. Eu te entendo perfeitamente. Eu queria terminar esse vídeo aqui dando o meu forte abraço para Daisy e dizer que eu admiro muito essa mulher. Essa mulher tem essa mulher é de aço. Essa mulher é de aço. Foi desmontado uma parte, foi a perna, mas não tem problema não, porque eu tenho certeza que te deram uma outra perna de aço. E você é incrível. Você é incrível. O que você passou, a frieza que você teve de colocar os 2 dedos lá no focinho do bicho e apertar, você salvou sua vida e não só isso. Você teve a compreensão linda, típica de um biólogo. Você é uma inspiração para qualquer biólogo. Você é uma inspiração. Porque você mostra o quão é importante entender a natureza e não ter ódio dos bichos. E que foi uma fatalidade que aconteceu e ainda continua defendendo a natureza. Parabéns, você é um grande orgulho.